Não fuja do quebrantamento, não fuja da limpeza, da organização. Não basta ouvir boas profecias, necessitamos buscar também organização, limpeza, viver o quebrantamento, para então desfrutarmos das boas promessas, das boas profecias. Sobre isso, eu quero compartilhar com vocês Jeremias, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Porque gritas em razão do teu quebrantamento, tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz essas coisas. E nesse mesmo capítulo encerra-se com este verso: No fim dos dias entendereis isto. E é realmente isso que acontece, né, gente? Depois que passam alguns anos, um tempo depois que vivenciamos uma experiência forte, a gente compreende muitas coisas por qual passamos, né? A sabedoria, ela realmente vem com o tempo, com a experiência da vida. E muitas vezes a gente quer fugir das necessárias correções, podemos dizer assim, né? Quebrantamentos. Não queremos passar por quebrantamentos e é necessário passar por quebrantamento. Quando falamos que somos vasos na mão do oleiro, meu amado, ser um vaso na mão do oleiro indica muitos processos, né? O quebrar, o amassar, né? Moldar, ir para o forno, e todo esse procedimento, ele são procedimentos necessários e que em algum momento dói. E é necessário passar por isso. Não adianta você querer afastar de você esse procedimento. E o que a gente percebe até nos capítulos anteriores a este, como por exemplo no capítulo 23, a gente percebe que muitas pessoas dessa época de Jeremias, conterrâneos da época de Jeremias, eles queriam fugir disso tudo, do quebrantamento necessário, e começar a profetizar coisas boas em nome de Deus, mas não vinham da boca do Senhor, vinham do coração deles. Eles não queriam ouvir o que Jeremias falava, que era realmente vinda da palavra do Senhor, porque eram palavras duras, mas necessárias. E eles começaram a profetizar que o povo iria ser liberto, ia ter abundância. E lógico, as pessoas queriam ouvir a quem? Esses profetas. E não ouvir a palavra dura. Então, hoje acontece muito isso também. As pessoas querem ouvir coisas do que agradam o seu coração. Mas muitas vezes, na verdade, todas as vezes, né, o necessário você ouvir é que para você viver a boa promessa, primeiro vem o quebrantamento, primeiro vem o momento de limpeza e de alinhamento com os princípios divinos. Não adianta inverter isso tudo. E eu gosto muito de um livro de Levis, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala muito sobre isso, que as pessoas querem vender um cristianismo água com açúcar, mas o cristianismo não é água com açúcar. O cristianismo não é água com açúcar. Tem que haver quebrantamento, sim. Tem que haver alinhamento com os princípios divinos, sim. E não adianta fugir disso, não é? Não adianta só ir em busca de palavras doces, porque o doce faz parte, sim. As boas promessas, a abundância faz parte, sim. Mas, antes de tudo, tem que haver alinhamento com os princípios divinos. Eu vou ler para vocês Jeremias 23:16, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. E também, olha, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, diz: Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Nós precisamos realmente fazer uma análise das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Eles estão realmente alinhados aos princípios divinos? Nesse mesmo livro que eu citei para vocês, de Levis, ele diz que a maldade é o bem pervertido, não é? Não existe maldade pura e simples. Que a maldade, ela é uma perversão do bem. E o que é Lúcifer, né? Senão um anjo caído. Ele veio da criação, da perfeição. E o Senhor, Ele nos colocou esse mundo tão perfeito, tão maravilhoso. E quem é que perverte o mundo? Quem é que modifica o bem? Não é? Mas o bom é que todos nós temos a memória do bem em nós. Mesmo que ninguém fale, está em nós a memória. E se aquietarmos e analisarmos a nós mesmos em esse mundão, vamos acabar voltando para o bem, voltando de onde viemos. Porque o cristianismo não é uma invenção humana. Deus não é uma invenção humana, é isso que diz o livro de Levítico. Não poderíamos ter inventado tal coisa. Não, não, não. Porque Deus é maravilhoso. E eu lhe convido a ouvir a um capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples. Ele será a parte 2 dessa mensagem aqui. Reflita sobre isso. E aproveite, olha, comece o quebrantamento fazendo algo simples. Vai organizar as tuas gavetas. Sim, sim, organiza as tuas gavetas. Visita aquele quartinho que você chama de quartinho da bagunça. Misericórdia, tem que ter quartinho de bagunça em nenhum lugar. Tudo tem que ser organizado, tudo é reflexo do seu interior. Olhe para a sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, a sua sala. Comece por sua gaveta. Vai organizando tudo. E vai pedindo assim, Espírito Santo, assim como eu organizo essa gaveta, organizo as minhas memórias, os meus sentimentos, as minhas emoções, mostra tudo aquilo que eu tenho que revisitar e ressignificar para alinhar os princípios divinos. Amados, comece assim, vai arrumando as suas gavetas, organize tudo. E ó, vai planejando aí para desfazer daquele quartinho da bagunça, viu? Vai se preparando para o quebrantamento, porque é coisa de Deus, é coisa divina e você vai entender. Como diz o Senhor, nos fins dos dias você vai entender tudo. Deus te abençoe.